Fala aí, gênio, você sabe como fazer o alinhamento de um sistema de som? Domina bem o processador digital de áudio ou ainda tá naquela de fazer apenas uma reguladinha do seu sistema? O meu nome é Renan Lopes, idealizador aqui do projeto Estudo do Áudio, e antes de mais nada eu gostaria de dizer que eu chamo todo mundo de gênio, porque eu acredito verdadeiramente que todo mundo tem uma zona de genialidade, né? Aquele assunto que você gosta, que você acaba pesquisando um pouco mais, se interessando um pouco mais, e inevitavelmente você acaba virando gênio naquele segmento, acaba conhecendo bem aquele assunto, então é por isso que eu costumo chamar todo mundo de gênio. Eu acredito que eu não preciso te dizer que eu sou alagoano, né, nordestino, nasci em Maceió, Alagoas, esse sotaque eu acho que fica muito claro que eu nasci lá, e a cultura do mercado do som, né, principalmente do som automotivo, é muito forte na região do Nordeste, então é claro que eu já nasci inserido nesse segmento. E como qualquer apaixonado por esse mercado do som, eu queria tirar o máximo de resultado possível dos meus sistemas. E claro que a gente, no passado, pelo menos pra mim, eu não tinha muita informação, a gente ia aprendendo na tentativa e erro, né? Eu lembro que uma vez alguém falou pra mim, Renan, pra teu som tocar mais, tu tem que colocar um divisor de frequência. Imagina, um divisor de frequência. Eu não fazia ideia pra que servia isso, né? Fui pesquisando e identifiquei que, cara, dá pra usar um crossover pra separar as vias. Olha lá, já tava evoluindo, já tava aprendendo a separar as vias do meu sistema de som. E eu lembro que o primeiro crossover que eu tive na minha vida foi o Stetson ST-84, antigão ainda, claro, a Stetson ainda mantém esse crossover no mercado, mas eu lembro que, cara, quem tinha aquilo ali no seu sistema de som era o cara que tava mandando bem ali. E eu não tava mandando bem nada, porque eu não tinha informação, não sabia como usar aquilo, colocava ali algumas configurações, achava que tava tocando legal e tá tudo bem. Aí, claro, colocava um CD player ali que tivesse o máximo de regulagem, né, máximo de equalização possível, para tentar tirar ali um bom aproveitamento. Eu queria que meu som tocasse mais, é natural. Quem é desse mercado quer que toque mais mesmo, e cá entre nós, eu acho que não só desse mercado. Quem tem som, independente do mercado que você trabalha, quer que toque mais, pô. Tu quer aproveitar o máximo possível do teu sistema. E claro, né, as dificuldades que eu tinha eram muitas, porque informação não era vasta. A gente não tinha o YouTube, não tinha o Google, não... Tu tinha que se virar, tinha que procurar artigo, tinha que pesquisar, e tu tinha que ler, entender o que era um crossover atuando, como é que funcionava os slope, o que era uma topologia, e cara, era muita informação, eu não conseguia juntar tudo aquilo, mas sempre muito curioso, né, ia pesquisando, ia lendo, aí colocava um crossover, um equalizador e começava a entender que tinha delay, poxa, era muito equipamento, o meu sinal tinha que atravessar muito lugar, eu não conseguia fazer com que os ganhos se ajustassem, distorcia e virava uma bagunça, simplesmente por falta de informação, porque eu não sabia como organizar aquelas coisas. Até que um dia, folheando uma revista, eu olhei lá, processador digital de áudio. Como assim processador digital de áudio, né? O sinal entrava naquele equipamento e eu já fazia crossover, equalizador, delay, limiter, pipoca, fazer café, Cara, peraí, esse equipamento aqui vai salvar a minha vida, né? Porque depois que a gente vai aprendendo, aí tu pensa, não, eu já tenho que botar um compressor, já tenho que botar não sei o quê, o rack vai ficando grande, quando eu vi, eu já tenho que botar um sistema ali com 50 kg de equipamento para fazer uma coisa que um único equipamento estava se propondo a fazer isso. Eu disse, não, eu quero ter um equipamento desse de qualquer jeito, né? Só que, claro, naquela época, assim que foi lançado, ali pelo meio 2001, 2002, esse negócio custava muito mais do que meu carro na época. Não que eu tivesse um carro muito bom, mas era um carro, né, cara? Como é que eu ia pagar mais caro num equipamento, né, mais caro do que meu carro? Fui lá, aos trancos e barrancos, consegui comprar o meu primeiro processador e é óbvio, né, assim como eu tinha dificuldade de aprender sobre crossover, sobre equalizador, também tive dificuldade de aprender sobre processador. Afinal de contas, era uma ferramenta nova, ninguém dominava, né, na verdade ninguém sabia, e quem aprendeu um pouquinho não ensinava pra ninguém. Então a gente entrava nos fóruns, ia aprendendo, mas ainda assim aos trancos e barrancos. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar para a Selênio, né? Então me mudei para o Rio Grande do Sul e tive a oportunidade de trabalhar para a Selênio, e ali sim foi uma escola para mim. Foi onde eu tive a oportunidade de ter acesso a outros tipos de processamento digital de áudio, e eu tinha acesso a alguns engenheiros que eu poderia tirar minhas dúvidas, né? E quando eu fui trabalhar para a Selênio, eu fui para trabalhar no laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Então abriu uma porta muito grande para que eu pudesse estudar aquilo que eu estava apaixonado, que nessa época era o processador digital de áudio. E claro, o que se passava na minha cabeça? Bem, agora eu tenho muito recurso para poder manipular o som do jeito que eu quero, né? Eu sabia cortar as frequências pro meu grave, pro meu médio, pro meu agudo e tudo mais, só que eu precisaria prever como é que isso ia ficar, né? E cá entre nós, o nosso ouvido engana muito, né? É claro que dá pra gente treinar, tem pessoas que têm ouvido muito bom, mas infelizmente o nosso ouvido engana muito. Então foi aí que eu comecei a conhecer os RTA, fiz o meu primeiro microfone, foi até feito, porque na época eu não tinha fácil acesso na compra de um microfone, eu tive que fazer comprei uma cápsula, fiz um Phantom e fui começando a aprender como é que se fazia um alinhamento. Claro que no laboratório da Selênio tinha equipamentos de medição, eu tive acesso aos equipamentos de medição, mas eu queria ter o meu, né, para eu poder praticar. E a gente foi adquirindo conhecimento, né, até que uma certa vez eu tive
uma viagem para São Paulo, na volta eu peguei uma turbulência, achei que ia cair daquele avião e eu pensei, né, que, putz, a dificuldade que eu tive para aprender, o cara vai lá, Deus o livre, eu não queria cair daquele avião, né? Mas tu vai lá, cai daquele avião, leva tudo sozinho. E naquele dia, assim que eu voltei de viagem, eu pensei, bem, eu vou abrir um canal no YouTube para divulgar o máximo de informação possível para tentar deixar esse legado no mercado, né? Afinal de contas, eu tava ali, já ia fazer quase 20 anos que eu tava estudando, pesquisando essa parte de processamento e essa parte de alinhamento, e eu pensei, pô, eu não posso levar comigo isso, é um pouco injusto, né? E informação é uma coisa que tu contribui e não perde, né? Eu não, não é porque eu vou estar botando na internet um conteúdo que eu vou estar perdendo. Até, inclusive, eu acho que eu estou aprendendo cada vez mais o fato de estar contribuindo. Só que essa ideia de estar colocando conteúdo na internet fez surgir na cabeça de outras pessoas o interesse de aprender ainda mais, né? Porque, claro, a internet a gente acaba tendo um tempo curto, a gente sabe que não adianta colocar vídeo muito longo no YouTube que acaba não sendo assistido, mas muita gente me procurou querendo aprender e especializar um pouquinho mais. Foi aí que eu decidi montar minha primeira turma online, um curso online, em que eu gravava todo o conteúdo e disponibilizava para os alunos, né? As pessoas que decidiram entrar nesses grupos de estudo, eu disponibilizava o conteúdo e eu fui recriando o conteúdo à medida que os alunos foram pedindo, né? Renan, fala sobre isso, muda sobre aquilo, eu queria aprender sobre esse determinado assunto, então eu fui remodelando o curso de acordo com as necessidades do aluno, né? Então o que acontece é que eu estou disponibilizando novamente algumas inscrições para quem decidir participar desse treinamento. É um treinamento 100% online, você pode assistir aí no conforto da sua casa, ver e rever o material quantas vezes você quiser. Cara, são mais de 24 horas de conteúdo gravado. Eu separei esse conteúdo em 2 módulos, né? O primeiro módulo a gente fala puramente sobre processador. Então eu tenho uma parte de uma teoria, eu explico um pouco da teoria ali na volta do áudio, que a gente fala de ondas, fala sobre frequência. E aí sim a gente entra na parte de crossover. Mas eu falo uma parte bem teoria mesmo do crossover. Então eu escrevo ali no quadro para você ver detalhadamente, ponto a ponto, como escolhe o ponto de crossover, o que muda no controle do cone do alto-falante, como você faz as topologias. Então, ou seja, é uma parte bem teórica para você entender como funciona o crossover. Aí sim a gente vai para uma segunda etapa, que é a etapa da equalização do áudio. Então você também vê a parte de teoria da equalização, para depois a gente falar sobre os delays, a diferença de tempo que acaba mexendo em fase dos falantes na parte de delay, e aí eu falo um pouco da teoria sobre o limite. Então essa primeira parte do módulo de processamento é uma teoria até para que você possa entender o conceito que está ali por trás, porque o meu propósito quando eu gravei esses vídeos não era ensinar as pessoas a mexer num determinado equipamento, mas sim ela aprender sobre processamento. Então qualquer equipamento que ela botasse a mão, independente de ser no mercado do áudio PA, do som automotivo, qualquer equipamento que ela colocasse a mão, ela pudesse entender o que fazer. Então, passando dessa etapa da parte de teoria, aí a gente vai para uma parte um pouco mais prática, em que eu coloco um processador de áudio ligado, você consegue ver a tela do processador, ver a tela de um software de análise, e aí sim eu parto por todas as etapas de crossover, de equalização, delay, limiter, para que você possa ver tudo isso acontecendo. Então você tem uma teoria e tem toda uma parte prática vista em vídeo. Com a parte legal, né? Se tu não entende, o vídeo tem essa vantagem. Você pode voltar e assistir novamente. E aí sim, a gente parte para um segundo módulo, que é um módulo falando sobre alinhamento de fato. E a parte legal é que alinhamento, na minha concepção, não é apenas você colocar um microfone na frente do sistema de som. O alinhamento, para mim, nasce, inclusive, na hora de você escolher sua música, saber analisar essa música. Então, a primeira coisa que eu faço é dizer quais são os equipamentos que você vai precisar, certo? Então, eu mostro os equipamentos necessários para você poder avaliar não só a acústica, mas poder avaliar a parte elétrica do seu sistema de som. Aí sim eu dou um treinamento do Smart, que é um software de análise acústica. Partimos então para uma próxima aula falando de um software para análise especificamente da música, então você vai conhecer como é o comportamento de música, como é a resposta dela, antes de definir o seu sistema. E aí sim, a música ela tem que ser entregue aos ouvidos. Então, ela não pode se perder desde a geração dela até que ela chegue nos ouvidos. Então, a gente vai falar um pouco sobre o ganho do sistema, como é que a música sai do CD Play, entra nos outros aparelhos sem ser degradada, atravessa o ar e chega até o microfone. E aí sim, na chegada do microfone, a gente vai entender como posiciona ele, qual é a distância ideal, a altura ideal do microfone, como é que eu balanceio as vias, né, para poder identificar qual é que vai ter mais intensidade ou menos intensidade. Então a gente vai ter um passo a passo para que você possa entender como é que faz o ajuste do ganho usando principalmente um osciloscópio, né? E vem uma parte legal, né? Que eu vou te ensinar como fazer um osciloscópio super barato, você vai gastar menos de R$20
para poder ter um osciloscópio que você possa analisar o sinal. Claro, é um osciloscópio profissional? Não, claro que não é profissional, mas com certeza vai te ajudar muito. Eu comparei com um osciloscópio mesmo de bancada e funcionou perfeitamente bem. Então eu vou te ensinar como usar o software e como montar o seu próprio osciloscópio para você poder fazer o ajuste do ganho do sistema. E aí sim, eu vou te mostrar algumas aulas mostrando o alinhamento do sistema duas vias, para que você possa entender ali a interação de um crossover de duas vias, né? A transição entre um falante de 12 polegadas e um driver. Então você vai conseguir ver isso, vai ver o software Smart funcionando, para depois aí a gente parte para um alinhamento de 4 vias, né? A parte legal é que depois eu te mostro um vídeo falando sobre limiter, falo um pouquinho sobre a lei de Ohm para você entender e mostro como é que o limiter está atuando, e aí você parte para uma coisa bem prática mesmo. Eu tenho 2 aulas gravadas, especificamente fazendo o alinhamento de um sistema 3 vias residencial. Quem usa o som interno, então usando 2 falantes de 6 polegadas, 2 tweeters e 2 subs, então é um alinhamento para quem quer fazer um som residencial, e também mostro passo a passo, desde o zero, o alinhamento de um sistema 4 vias, dos paredões desse tipo que a gente vê lá no Nordeste, certo? Então eu vou lhe mostrar toda a estrutura de ganho, como é que a gente ajustou os amplificadores, como é que a gente fez o alinhamento completo, como é que a gente confere as vias para ver se estão todas ok e faz o alinhamento. Tudo isso gravado em vídeo para que você possa acompanhar tudo. Então só de aula a gente tem mais do que 14 horas de vídeo. E eu vou estar disponibilizando como bônus 3 aulas ao vivo que eu fiz para as outras turmas do estudo do áudio, mostrando uma delas, todo o acerto na estrutura de ganho e todas as etapas de um processamento. Foi uma aula ao vivo que durou mais de 2 horas. Outra aula ao vivo, mostrando para você então um alinhamento de um sistema mais simples, 4 vias, mas um pouco mais simples, para que você possa acompanhar e ver como é que esse negócio aconteceu. E uma aula que a gente fez recentemente com mais de 4 horas, também fazendo um alinhamento 4 vias. Qual é a parte legal de você ter esses 3 encontros ao vivo, que somam aí pelo menos 10 horas de conteúdo? É que os alunos estão interagindo junto comigo e você começa a ver diversos tipos de conteúdo que vem espalhado do Brasil inteiro. Não só do Brasil, do mundo inteiro. A gente tem 19 alunos que estão fora do Brasil. Então você começa a ver perguntas que criam conceitos que porventura não estavam nas aulas, mas que foram explicados nesses encontros ao vivo, né? Então somando tudo isso, a gente está falando de mais de 24 horas de conteúdo. Na verdade dá 24 horas basicamente de conteúdos aí para que você possa ver e rever quantas vezes você quiser. Todo esse material ele fica disponível num portal, então caso você decida em participar, você recebe um login e senha, que você acessa esse portal, o material já está lá, então não tem horário para você assistir. Na verdade quem vai definir os horários é você mesmo, o momento que vai assistir. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser, né, desde que tenha conexão com a internet, e eu deixo esse material disponível para você durante 2 anos. Então você tem 2 anos para poder consumir todo esse conteúdo. Agora vem uma parte legal, você deve estar se perguntando, tá, Renan, mas esse negócio de ensino à distância, pelo computador eu acho complicado, eu não aprendo. Cara, e aí que vem a parte legal. Por quê? Das vantagens, né, um dos benefícios que eu te dou é, abaixo de todos os vídeos, tem uma seção de comentários que você pode fazer sua pergunta e geralmente de manhã eu respondo essas perguntas. Então você está estudando lá, fez a pergunta, no outro dia de manhã eu vou estar respondendo ela. Às vezes pode demorar de 1 a 2 dias, mas eu respondo a tua pergunta embaixo do vídeo. Então esse é um dos canais para você tirar dúvida. O segundo canal para você tirar dúvida é, a gente vai criar um grupo no WhatsApp em que um dos funcionários nossos aqui vai estar atendendo esse grupo em tempo integral, né? É claro, né? A gente não vai conseguir ter uma resposta instantânea, mas ele vai estar em tempo integral atendendo esse grupo para poder tirar dúvida. E a parte legal de um grupo é que, porventura, se ele não estiver online naquele momento, o grupo está ali para interagir. Então são pessoas que também estão aprendendo, estão lá na trincheira, fazendo, executando, então podem te ajudar e tirar as tuas dúvidas. E o terceiro é, a gente vai ter um encontro ao vivo. Então, ou seja, depois que você receber todo esse material, conseguir assistir, a gente vai dar um intervalo de tempo de 1 mês para você poder gerar suas dúvidas, você vai anotar todas elas e você vai encontrar ao vivo comigo. Ou seja, você vai estar na sua casa, a gente vai liberar a nossa câmera aqui ao vivo e você vai poder estar fazendo pergunta, a minha equipe recebe essa pergunta e eu vou estar respondendo online, ao vivo mesmo, como se você estivesse cara a cara junto comigo aí, para poder contribuir com o teu aprendizado e o teu crescimento. Essas aulas são gravadas e também são disponibilizadas para você, certo? Então, ou seja, tem conteúdo bastante para a gente contribuir ao máximo aí para o teu aprendizado na parte de processamento e alinhamento do sistema de som. Agora, tudo bem,
Você deve estar se perguntando para mim, né? Tá, Renan, mas e como é que eu participo? Eu sempre comento que o ser humano tem uma característica, né? Ele só valoriza aquilo que ele paga, e como esse é um treinamento que a gente precisa se dedicar para vocês, fazer um negócio realmente acontecer, a gente tem um custo para participar disso tudo, tá? Na verdade, eu não falo que custo, isso é um investimento, porque você está investindo numa transformação para a tua vida, algo que você pode estar transformando em profissão, né? Você pode ofertar esse tipo de serviço e ser remunerado, tá? Então, o investimento para você participar disso é de R$ 597, tá? Esse valor pode ser parcelado em até 12 vezes, certo? E para você ter acesso a todo esse conteúdo por 2 anos. Então você tem um investimento de R$ 597 para ter acesso a quase 24 horas de conteúdo, uma aula ao vivo, né? Ou seja, um encontro ao vivo junto comigo que dura mais de 3 horas, para tirar todas as suas dúvidas, vai participar de um grupo do WhatsApp e vai participar de uma comunidade que está em constante crescimento, sempre estudando, pesquisando, para evoluir ainda mais nessa parte de processamento e alinhamento de sistema de som. As inscrições já estão liberadas, eu espero que, se você tem interesse, se agiliza, porque da última vez, assim que a gente liberou, logo encerrou, né? Porque as pessoas têm bastante interesse aí, então a gente logo liberou, encerrou as inscrições, né? Porque tem que ter uma certa quantidade de pessoas, porque senão a gente acaba não conseguindo atender todo mundo. Então, se você tem interesse, aqui embaixo desse vídeo tem um link que você pode clicar. Você vai para uma área de pagamento da Hotmart, é uma empresa super conceituada e ela tem uma credibilidade enorme para que você possa estar fazendo a sua inscrição. Você pode fazer no boleto esse pagamento, né? A gente dá um prazinho de 10 dias no boleto, ou fazer em até 2 cartões de crédito em 12 vezes esse pagamento, certo? Cartão de crédito tem uma taxinha de juros ali, e se for à vista você tem esse valor de R$ 597, tá? Lá dentro você vai fazer a efetuação da sua inscrição, vai fazer a efetivação do pagamento e logo recebe no seu e-mail o login e senha para já acessar todo esse material que vai estar totalmente disponível para você poder já assistir. Eu espero que você possa estar participando com a gente, né? Isso é um legado que a gente quer poder deixar para o mercado. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai contribuir muito aí para o teu aprendizado, para o teu crescimento. Se porventura você não conseguir participar, fica tranquilo, a gente vai continuar nas redes sociais aí dividindo conhecimento, contribuindo aí para o crescimento do nosso mercado, porque eu acredito verdadeiramente na transformação do mercado em qual a gente trabalha. Obrigado por ter estado comigo até agora, espero te ver lá do outro lado, um grande abraço e até depois.